queria pedir a todos que abrissem a palavra do Senhor em Eclesiastes, uma palavra muito breve, muito redondinha, né? E assim como o Senhor é direto, ok? Você é direta também, sem arrudeio, como diz o outro, ok? Eclesiastes 3, versículo 1, ok? Passagem conhecida que Deus quer nos trazer a lembrança, né? Eclesiastes 3, 1 fala assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pode repetir comigo, igreja? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo e propósito. Deus trabalha com essas ferramentas. Amém? Precisamos estar atentos a isso. E ainda lá no mesmo livro, capítulo 8, do 1 ao 5, fala assim: oh Jesus, pode copiar aí na tela. Amém? Capítulo 8, do 1 ao 5. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá: o que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E agora a última frase que eu queria que ficasse gravada no teu coração: e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Amém, amados? Queridos, discernimento espiritual, discernimento, conhecimento, sabedoria, não sei qual o sinônimo que você possa dar, é o que Deus tem reservado para cada um dos seus filhos. Todo homem, toda mulher de Deus sem discernimento, meu Deus, é como um cego, né? Você pode estar dirigindo uma máquina potente, mas sem discernimento você está às cegas. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Provérbios 2,6, não precisa abrir, fala assim: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Tiago ainda vai falar na sua epístola que todos aqueles que necessitam de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, nesse momento, amado, nós estamos vivendo um tempo muito importante. Nós estamos fechando um ciclo, 2025, e nós estamos entrando em 2026. Esse momento de transição é um momento tão sensível, para que nós possamos buscar o Senhor e saber o que Ele tem para nós nesse ano que está por vir. Essa tem que ser a pergunta: Senhor, é tempo, porque Eclesiastes fala que há tempo para todas, há tempo de abraçar e deixar de abraçar, há tempo de ajuntar pedras e tempo de espalhar pedras. Então, se você não tiver o discernimento correto, você pode perder a sua bênção.
Vamos explicar assim, né? O que a falta, o desastre que a falta de discernimento pode causar a cada um de nós. Jesus certa vez falou lá aquela parábola das crianças na praça, lembra? Lucas 7. Vamos abrir, né? Vamos abrir lá. Lucas 7:31, ele faz uma crítica dura para aquela geração. Ele chega e fala assim: olha, a quem compararei essa geração, né? E ele mostra ali que era uma geração sem entendimento, era uma geração que não correspondia ao que se estava esperando dela. Então, Lucas 7:31 fala: aqui, pois, compararei os homens da presente geração, e aqui são eles semelhantes, são semelhantes a meninos, que sentados na praça gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não choraste. Pois veio João Batista não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeste: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeste: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. O que Jesus estava querendo dizer? A falta de discernimento que havia naquela geração, que era comparada a meninos, crianças, que ainda não tinham atingido a maturidade. Porque a Bíblia diz, falei isso na última pregação, que enquanto é menino, ele pode ser dono de tudo, mas ele vai ter sempre tutor. Ou seja, ele fica comparado a um escravo, mesmo sendo dono de tudo. E o propósito de Deus para todos nós aqui é que a gente venha ter a estatura de varão perfeito, amém? Que nós possamos ser a imagem do Filho, que nós possamos corresponder, né, ao propósito para o qual Cristo nos alcançou. Mas para isso, gente, é preciso discernimento. Falei do ciclo que se fecha e o de um novo que inicia. Você já reparou que nessa época do ano a gente está muito distraído? Só eu? A gente está distraído com listas e amigos ocultos e presentes e a própria, né, festividade, né, de um ano que termina. Nada contra, o problema é você perder a conexão com o trono da graça, amém, igreja? A gente não pode entrar de férias, você não pode se desconectar, que existe uma realidade ao nosso redor que não entra de férias, que não está cansado, que não se distrai, que quer roubar, matar e destruir os teus sonhos. Está entendendo o que eu estou falando? E a respeito disso, nós precisamos orar. Coloca a mão no teu coração. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Muitos aqui cansados, muitos aqui distraídos. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor venha com um discernimento, com sabedoria do alto, para os Teus filhos, Senhor, entenderem o tempo que eles estão vivendo. Que eles tenham a sabedoria, Senhor, para discernir o tempo e o modo, Deus. Pai, em nome de Jesus, Espírito de revelação, Espírito Santo de Deus, Espírito de sabedoria, de discernimento, de conselho, poder de conhecimento e temor do Senhor, Espírito Santo que habita em nós, traga esse discernimento, traz a luz, Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos enxergar com clareza todo o cenário à nossa volta, Senhor. Deus, que nós possamos ter total clareza para discernir entre o bem e entre o mal, e que possamos todos fazermos a escolha certa. E a escolha certa é Jesus Cristo de Nazaré, o caminho, a verdade
verdade e a vida. E nós queremos trilhar esse caminho todos os dias de 2026, 2027, até a volta do Senhor, até que Ele venha. Nós oramos aqui, Senhor, para que a nossa mente esteja completamente ligada à mente de Cristo, tenha liberdade. Espírito Santo de Deus, a despeito do cansaço, venha renovar as nossas forças com a alegria do Senhor. Senhor, a alegria de termos ouvido a Tua voz. Fala conosco, Paizinho. Nós temos prazer em Te ouvir. Assim nós oramos no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra aí Lucas 4. Lucas 4. Glória a Deus. Já estamos em Lucas. Amém? Teve um dia glorioso que Jesus chega ali na sua cidade, né? Lucas 4,16. Chega ali em Nazaré, né, onde ele foi criado, e era um sábado. E aí diz assim o texto: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Amém, queridos? Que dia glorioso, o dia que o Senhor chegou ali dentro da sinagoga. Poderia ser, todos ali estavam esperando mais um, talvez você tenha vindo para cá esperando mais um culto, né? Nada novo acontece, mas aqueles ali que estavam presentes foram surpreendidos com a revelação de Cristo ali em pessoa, dizendo: hoje essa palavra se cumpriu na minha vida. Hoje eu estou aqui diante de vocês dizendo que esse é o chamado, esse é o propósito para o qual eu vim, e esse é o tempo agora, está diante de vocês aquele de quem Isaías falou há mais de 500 anos atrás. Jesus estava ali em pessoa, anunciando o ano aceitável do Senhor. Quando a gente vai estudar sobre o profeta Isaías, amados, que profeta, que chamado tremendo teve esse homem. Ele teve uma revelação incrível do chamado do Messias. Deus não entregou a ninguém, a outro profeta, mais do que ele entregou para Isaías, falando do ministério do Senhor. E quando Isaías fala sobre o ano aceitável do Senhor, na realidade ele faz uma leitura, uma releitura do passado. Ele está falando do ano do jubileu. Quem lembra aí? Quem estudou Pentateuco? Quem lembra? Lá em Levítico 25, o 50º, né? 50º, né? Ano que era a libertação dos cativos, amados. Ali ninguém deveria arar a terra, eles iriam viver da colheita, sabe? Eles iriam viver uma graça. Se você quiser estudar sobre isso, está no capítulo 25, não vou abrir, de Levítico. Então, Isaías, ele olha lá para trás
E ele diz: olha, o ano aceitável do Senhor é essa libertação que o Messias vai causar na nossa vida. E ele olha para o futuro, né? Quando ele fala, né, do juízo que também virá. Mas antes de vir o juízo, viria o ano aceitável do Senhor, onde haveria libertação, cura, sabe? Onde a palavra de Deus seria pregada aos pobres, aos humildes de coração. Então, eles estavam diante daquele tempo. Então, eles precisavam entender isso, que era um tempo chegado. Isso, amados, há mais de 2000 anos, mais precisamente 2025 anos atrás. O ano aceitável do Senhor foi inaugurado com o ministério do Senhor Jesus. E eu pergunto, ainda existem pessoas que precisam ser libertas? Ainda existem pessoas cativas nos grilhões do pecado? Existem ainda pessoas que precisam de perdão, de se perdoar? Tudo isso, o ano do jubileu, o ano aceitável, retorno às suas posses, reconstrução familiar. Olha a profundidade, né? Que isso representava o tempo do Messias. Mas Israel entendeu esse tempo. Israel soube discernir esse tempo. Igreja? Estão comigo? Israel perdeu esse tempo, não soube discernir, e por causa disso a igreja recebeu. Eles rejeitaram, eles crucificaram, e nós entramos na vez deles. Não estão entendendo o que eu estou falando? A importância do discernimento. Então a gente precisa entender que quando Jesus entra na nossa história, ele faz uma varredura do teu presente, do teu passado, do teu futuro. Ele te dá chance para fazer novas escolhas. Ele te dá chance para viver uma virada de vida. É Jesus que nos dá essa oportunidade. Amém? Através da sua atuação, através da sua palavra, tudo aquilo que você viveu no seu passado, todos os traumas, todos aqueles que te prende, todas as mágoas, tudo aquilo que fizeram com você, eu quero te dizer que Jesus te liberta desses grilhões, amém? Para que você seja livre, para que você seja pleno, para que você possa ter uma vida saudável, ok? Então isso tudo o Senhor veio para nos oferecer. Nós precisamos corresponder. Não adianta você entender isso, mas precisamos o quê? Corresponder. Se estão tocando flauta, eu vou dançar. Se estão contando uma história triste, eu vou chorar. Eu vou corresponder àquilo que Deus espera de mim. Amém? Amém. O Evangelho se propõe a fazer a cada um de nós, né? Quando ele chega e fala que é chegado às boas novas, amém? Então, viver libertação é boa nova ou é má nova? Boa. Quantos precisam de libertação? Amém. Amados, às vezes quando a gente olha para esse termo, né, pastor, a gente pensa que é só o endemoniado. Eu quero te dizer que a libertação é muito mais profunda. A libertação de mente, de sofisma, de pensamentos que você não sabe por que você faz aquilo, porque você viu tua mãe, você viu a tua avó, porque você ouviu o que é para fazer seguindo uma tradição, ok? Quando Deus vem e te liberta, a verdade, ela vem à luz. Amém? Amém. Jesus diz isso, né? Que a verdade nos libertará. Não dá mais para você ficar no engano. Você sabe o que é o certo, o que é a verdade. Quem que vai querer viver na mentira? Mas existem pessoas que preferem viver na mentira. Amém? E aí abre aí Isaías 55. Aleluia. Olha aqui. Vamos viver uma virada? Amém. Não só uma virada de ano, mas uma virada de mente.
amém? De posicionamento. Vamos nos voltar para o Senhor com tudo, amém? Com tudo, amados, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Ó, de novo Isaías. Nossa, hoje eu estava estudando sobre Isaías. Meu Deus, vou começar do 2026 estudando o livro de Isaías. Muito bom. Então, Isaías tem tanta pérola aqui, meu Deus do céu, é tão atual, tão atual. Isaías, capítulo 55, versículo 6, fala assim, olha: buscai o Senhor enquanto é possível achá-lo, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, olha o processo, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que comem, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, amém, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria. Olha, igreja, olha Deus, olha que Deus maravilhoso. Saireis com olha a vantagem de obedecer ao Senhor, olha a vantagem de você se converter de todo o coração. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Olha a autoridade que Deus dá ao homem que foi levantado do lamaçal do pecado, amados. Ele faz se assentar entre os príncipes do seu povo. Até a criação se prostra diante dessa atitude. Quando você se posiciona, quando você se converte, quando você volta para o teu Deus. Em lugar do espinheiro, eu não sei qual é o espinheiro que tem na tua vida, crescerá cipreste. Olha aí. Em lugar da sarça crescerá a murta. Tudo aquilo que não frutificava na tua vida, tudo aquilo que era amargo, tudo aquilo que era espinho, vai ser transformado. Amém. Esse é o poder quando um homem e uma mulher se converte ao Senhor. Amém. Em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Aleluia. Amados, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Quando um pecador reconhece: Senhor, eu pequei, me perdoa, sou pecador, não sou digno, sabe? Deus se agrada, amados. A tua história é reescrita pelo dedo de Deus. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Quem mais poderia nos dar uma segunda chance? Eu não sei, esse Deus maravilhoso, amados, que espera que o seu povo se volte para Ele. Quando o pecador se arrepende, meu Deus, que bênção que é. Agora, a pergunta que não quer calar: comecei falando do ano aceitável do Senhor, da libertação dos cativos. Eu não sei em qual cativeiro que você se encontra, se é no cativeiro espiritual, se é um cativeiro emocional, se é um cativeiro financeiro, mas como libertar quem não quer ser liberto? Fala para mim, pastora. Que oração é essa que vai fazer? É reza, meu irmão? Vai jogar o quê, meu irmão?
É de dentro para fora. Essa oração quem tem que fazer é você. É você de todo o coração, aceitando, renunciando o pecado e aceitando o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Essa é a maior oração que nós podemos fazer e que vai fazer diferença na nossa vida. Fez diferença na tua vida, pastor? Fez diferença? Se arrependeu? Amados, é para sempre, isso não vai ser extinto. A gente passa por momentos de fraqueza, tem hora que você passa por montes e vales, mas você persevera seguindo ao Senhor, amém? Você persevera mantendo a tua confissão que você fez a Ele, não sei quando for. Lembra aí no dia que você aceitou o Senhor Jesus, que você fez essa oração, se mantém de pé. Senhor, não foi por emoção, foi por convicção. O Senhor me deu discernimento. O Senhor abriu o meu entendimento, queimou algo aqui dentro de mim. Não tem para onde fugir. Eu vou para ti, Senhor. Eu fugirei para ti, para os teus braços de amor. Amém? Então, queria falar um pouquinho sobre isso, amém? Está acompanhando, irmãos? Amém. Jesus quer nos libertar. Amém. Jesus quer mudar a nossa história. Mas a gente tem que cooperar. Amém, Cabral? Eu gosto dessa parte quando eu falo da cooperação. Ok? Amo essa parte. Deus sempre me dá isso. Amém, Senhor. Eis-me aqui a primeira que tem que cooperar. Então a gente anotei aqui que a falta de discernir a estação traz danos irreparáveis. Mas quando correspondemos, quando a ficha cai, quando você enxerga as amarras, os grilhões que estão te prendendo, meu irmão, o quê? Você vai permanecer assim? Só se você for masoquista, se você gosta de sofrer. Mas quando a ficha cai, você dá um basta. Você grita, você, Senhor, não aceito, não quero mais isso para a minha vida. Não queria antes e não vou querer mais agora, não vou carregar isso para 2026, amém? Então teve um homem, Daniel, que ele teve uma experiência tremenda com Deus. E eu quero te dizer que essa experiência que teve Daniel está disponível a cada um de nós. Como? Qual foi o modo? Qual foi o modo que Daniel teve esse discernimento? Lendo a palavra. Eu não consigo imaginar uma igreja que não lê a palavra de Deus, que vem para a igreja para ouvir a palavra só no domingo e quer vitória em 2026, quer mudança da sua sorte. Quer fazer tudo novo, amados? Faça um propósito com Deus. Leia a Bíblia no 365 dias do ano. Existe, sabe, chamado, existe na internet, você encontra, vou até colocar lá no grupo, sabe, como ler a Bíblia em um ano. Se você não fez, deixa aí esse desafio para você. Olha o que Daniel entendeu lendo a palavra. Daniel 9, versículo 2. Vamos lá. Olha que preciosidade. Ok, lá na televisão. Capítulo 9, versículo 2 diz: sim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Por isso, voltei-me para o Senhor Deus, a fim de buscá-lo com orações e súplicas, com jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Amado, Daniel estava lendo exatamente o livro de Jeremias e ele entendeu que o cativeiro babilônico tinha dia e hora para acabar, e era 70 anos. E Daniel viu ali, enxergou, e é o tempo. O que ele fez? O que ele fez, igreja? O que a gente acabou de ler aqui? Ele cruzou os braços, foi dormir, e no dia seguinte tudo vai estar resolvido? Não, ele orou,
ele jejuou, ele se humilhou, pano de saco coberto de cinzas. Era essa postura no Antigo Testamento diante de Deus, chamando à existência aquilo que ele ordenou na sua palavra. Não acabei de dizer que a palavra de Deus é como a chuva que rega a terra e não pode voltar para Deus vazia? Daniel começou a orar, a palavra: Deus, o Senhor usou o teu servo Jeremias para falar isso. É chegada a hora, já passou o tempo, Senhor. E começou a reivindicar. E a experiência, vai ler lá no livro de Daniel, a experiência, as revelações que Daniel teve a partir desse posicionamento, ok? Então, ele discerniu o tempo e ele se levantou, ele orou e ele jejuou. Se você conseguir discernir o tempo que você está vivendo, o que Deus está esperando de você, e você corresponder a Deus com oração e com jejum, eu te digo, meu irmão, você muda essa história, você vira esse cativeiro, amém? O que está te prendendo, Deus vai soltar em nome de Jesus. Mas a gente joga tudo na conta de Deus. A gente joga tudo para Deus e a gente não quer fazer nada. A gente quer dormir em berço esplêndido. Amados, a gente tem que arregaçar a manga, dobrar os joelhos e orar ao Senhor e se posicionar como homem e como mulher de Deus. Aliás, você é homem e mulher de Deus, é, não é? Amém. Amém? Então estou falando para o povo certo. Esther 4:14. Amo essa história de Esther, né? Tinha chegado um tempo ali, tinha um decreto de morte para todos os judeus. Esther, talvez como a igreja, como nós aqui, ela estava distraída dentro do palácio. Estava no lugar certo, mas com o posicionamento errado. Estava adormecida. E Deus levou Mardoqueu, que se humilhou e foi até ela para mostrar a situação que ela estava com os olhos fechados. Estava faltando discernimento para entender o que estava ali rolando por debaixo dos panos. Então, Esther 4, versículo 14, fala assim, uma palavra muito dura. Eu lembro quando Deus me deu essa palavra, quando Deus pede posicionamento. E aqui Esther fala assim, Mardoqueu fala para Esther, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Sabe, amados, a grande verdade é que farinha pouco, meu pirão primeiro. Enquanto o problema, a calamidade está vindo na casa do meu vizinho da direita, do meu vizinho da esquerda, eu estou legal. Mas quando for comigo, quando for para a minha casa, e foi isso que Mardoqueu, se você não se posicionar, vai acontecer com você, é com a tua família que vai acontecer. A gente não pode se omitir, amados. Já cansei de falar isso. Na guerra só existe dois lados. Ou você está com Deus, ou você está oferecendo resistência a Deus, ao propósito de Deus. E aí Deus chama a memória de Esther. Foi para esse propósito que você está aí reinando em berço esplêndido. Foi para isso que Deus te colocou aí. É esse tempo, Esther. É esse tempo. Você está vivendo no tempo que Deus queria que você vivesse. Agora você precisa corresponder. Esther correspondeu como? Sendo ousada, entrando com ousadia numa audiência que ela poderia ser morta, pedindo ali, tocando, né, no cetro. Quem conhece a história sabe, né? Tocando no cetro do rei e encontrando o favor de Deus, amém? Ela
poderia ser fulminada ali, porque ela entrou sem permissão, sem ter sido chamada. Às vezes não falta isso em nós, amados. Ousadia, intrepidez para pregar o Evangelho, para agir como homem, como mulher de Deus. São tantos os motivos que nos inibem, sabe? A timidez, são tantas justificativas que a gente dá para Deus, para a gente permanecer do mesmo jeito e nada mudar na nossa vida. Não foi assim com Esther, porque ela se levantou, fez diferença numa nação. Quando você se levantar, vai fazer diferença na tua família, vai fazer diferença no teu bairro, vai fazer diferença no teu trabalho, vai fazer diferença na tua igreja, vai fazer diferença na tua cidade. Você crê nisso? A gente precisa, às vezes a gente fica no topor, sabe? Está faltando muito isso. Deus precisa abrir a nossa mente para a gente entender o tempo que nós estamos vivendo. Por último, Atos 11, quando Paulo chega lá no Areópago, amados, e o espírito de Paulo ali estava revoltado com a idolatria que tinha naquela cidade. E quando ele vai no Areópago, ele tem a oportunidade de pregar aqueles homens. Ele fala algo interessante aqui, não só para aqueles homens, mas para nós, amém? Atos 17. Atos 17, aleluia. Deixa eu ver aqui o tempo. Eita, já está chegando. Atos 17, ok? Atos 17, versículo 36. Não tem, não. Perdão, 26. 26. Ele vem falando, né? Quando ele fala do Deus desconhecido, quando ele prega sobre esse Deus, ele fala, olha, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Agora no 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, sublinha aí, agora, olha aí o porém, pastor Júlio. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, o quê? Se arrependam. Se arrependam. Deus deu chance, Deus permitiu que a ignorância, a falta de conhecimento, cada um vivesse a sua vida. Mas quando essa palavra chegou até a eles, não tem mais para onde correr. Agora, Deus espera uma resposta de todos vocês, de todos nós. E a resposta é arrependimento. A resposta que Isaías falou: quando você se converte, os montes batem palma, as árvores se curvam. Então, o apóstolo Paulo, com a autoridade de quem se converteu, de quem era perseguidor da igreja e se tornou perseguido, pagou um alto preço, ele vai ali diante daquela comunidade e fala: olha, o tempo, tudo que vocês viveram antes, Deus levou no tempo da ignorância, mas agora, um posicionamento é esperado de todos os ouvintes. Uma resposta vocês precisam dar para os céus: ouvir a palavra e eu me arrependo, Senhor, eu reconheço que eu sou corrupto.
Sou pecador, eu preciso da salvação que somente há em Cristo. Eu preciso ser transformado. A obra de cruz me dá esse poder de transformação. Não, o Espírito Santo de Deus não é só espírito de convencimento, mas é de poder, é de transformação para mudar a nossa mentalidade. Amém, igreja? Amém. Então, é o que a mensagem continua ecoando para cada um de nós. Todos nós precisamos nos arrepender de muitas e muitas coisas. Olha para o ano de 2025. Quantas coisas, se você pudesse passar limpo, você, isso aqui não. Isso aqui, só eu, gente. Eu tenho uma lista. Senhor, me perdoa. Quantas pessoas você feriu? Com palavras, com atitudes. Quantas pessoas você ofendeu? Quantas coisas que não são do agrado de Deus você cometeu, sabendo que era errado? Nesse momento, Deus fala agora, manda todos se arrepender. Amém? Por último, a última passagem, queria chamar o louvor aqui, João 5. Aleluia, igreja. Meu Deus, eu tenho muito que me arrepender. Não podemos ser mais, sabe, amados, ficar cometendo sempre os mesmos erros. Eu lembro da Alcilene que falava toda hora voltar para o começo da fila, toda hora pegar a senha de novo, toda hora. Até quando, gente? Isso tem que parar, a gente tem que avançar. A gente tem que avançar em nome de Jesus. A gente tem que deixar de ser menino. A gente tem que crescer no conhecimento de Deus, em maturidade, em autoridade. Amém? O diabo está brincando com a gente. Rapaz, vira esse jogo. Dá um chute, dá um piso na cabeça dele. Em nome de Jesus, acabou aqui. Para essa história, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E nós precisamos querer permanecer livres, não aceitar jugo de escravidão de novo na nossa vida, não retroceder, não voltar aos rudimentos do mundo. Insensatos, Gálatas, a gente não precisa, não deve ser assim. Amém? Precisamos ser como o sábio que discerne o tempo e o modo, amados, que agrada o nosso Senhor. João 5. Eu fecho com essa passagem, que talvez você esteja pensando assim, mas falta uma semana agora, essa palavra. Pastor, eu tinha que ter pregado essa palavra no começo de 2025. Amados, a gente prega, pior que a gente prega, a gente repete e repete e repete. Mas às vezes a gente está surdo, a gente não quer ouvir, não é o que a gente quer ouvir. Mas eu quero te dizer que ainda falta quantos dias para terminar o ano? Se a ficha cair hoje, meu filho, não importa o tempo que você esteja na espera, eu quero te dizer, o teu milagre pode chegar hoje. Você crê nisso? E Deus pode fazer uma mudança na tua vida, uma transformação, uma metanoia. Capítulo 5. Nossa, já preguei tanto sobre esse homem, mas tem algo aqui que me chama a atenção, que o tempo de espera, não sei quantos aqui estão esperando algo que Deus prometeu, né? João 5, do versículo 5 ao 9, fala assim: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém. A última. Tá? Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor,
Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. 38 anos, amados. Eu quero dizer para você que o tempo não limita o poder de Deus. Essa passagem tem tanta pérola aqui, né? Mas eu só queria falar uma coisa. Havia uma multidão ali. Existem muitas pessoas aqui que estão à espera do seu milagre. Existem muitas filas. Um está na fila da cura, outros estão na fila da restauração financeira, da libertação de vícios, fila do casamento, fila de restauração, restituição. Assim como tinha muitos ali. E eu amo, teve uma época que eu fiz um estudo só sobre os milagres de Jesus, porque isso me fascinava. Como se processava o milagre. E a primeira coisa que me chama a atenção, o homem não pediu, não foi. Geralmente as pessoas iam até Jesus: Senhor, quero ser que me cura, pedia, né? Mas Jesus foi até ele. Havia uma multidão. Jesus enxergou aquele homem, a necessidade daquele homem. Existem muitas pessoas aqui e Jesus enxerga a tua necessidade. Aleluia. Jesus enxerga você por dentro. Amém. Como você está. Ele é um Deus individual que se trata um a um, não é no geral. Estou entendendo o que eu quero dizer? Ele vai até aquele homem. Ele não cura, ele poderia chegar ali e sair curando a todos. Não era esse o propósito. Aliás, o livro de João, ele foi escrito com um propósito. O propósito é para os sinais que revelassem que Jesus é Deus. E crendo, tenhais a vida eterna. Todos os milagres tiveram esse propósito. João escreveu porque, né, a igreja já estava entrando ali algumas heresias, dizendo que Jesus não era Deus. Quando o Evangelho de João foi escrito, é o livro que fala os 7 eu sou, eu sou, eu sou. Jesus é Deus, amados. E quando ele chega, tudo vai mudar. Aleluia. Faz diferença na nossa vida. Ele pega o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Ele te vira do lado do avesso. Mas se você permitir ele agir. Amém? Quando ele chega até aquele homem, ele vê as mazelas, que todo mundo olhava e via um paralítico. Mas Jesus foi além. Jesus foi mais fundo naquele homem. Ele viu o que tinha ali por trás daquele homem, daquela realidade triste, amados. Sozinho, 38 anos. Ele estava ali esperando um mover. Quantos de nós às vezes estamos esperando coisas que tudo que você precisa esperar, igreja, é Cristo, a esperança da glória de Deus. Os nossos olhos têm que estar postos nele. É Ele que vai mudar. A sua palavra tem poder para nos mudar, para nos transformar. Ele não fez aquilo que todos esperavam que fizesse. Até a gente, quando lê, vai mandar um anjo. Ele próprio, em pessoa, estava diante daquele homem dizendo: levanta-te. Aquilo que era impossível, um paralítico, ele obedeceu. E ele levantou, e ele tomou o leito, e ele andou. Quando você obedece a palavra de Deus diante da impossibilidade, eu quero te dizer, você vive o teu milagre. Quer viver um ano aceitável do Senhor? Se converta de todo o coração. Amém. Obedeça a sua palavra. Interaja